Vamos ao texto? Abra aí na carta aos Hebreus. Hoje, sem um recurso visual aqui, irmão, você vai ter que exercitar aí a sua esgrima bíblica. Sabe o que é esgrima bíblica? Pegar a sua espada e manuseá-la. Esgrima, né? Já viu lá? Né? Então, esgrima. Ó. Capítulo 9 da carta aos Hebreus, verso 11 a 15. Primeira leitura, King James, 1611. Diz o seguinte a palavra de Deus: Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção. Verso 12. Nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. E verso 15, e o último por hoje, e por isso ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões, cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos orar. Pai eterno, estamos diante da sua palavra santa, da sua palavra viva, eficaz. Não existe problema algum, Deus, com a tua palavra. Ela está aqui, Deus, falando aos nossos corações. A grande pergunta que devemos fazer é se os nossos corações estão prontos para receber esta gloriosa palavra. É isso que eu te peço, Deus, tanto para a minha vida, como expositor desta palavra, que eu, Deus, possa ter a fidelidade, o amor, a alegria de poder, Deus, falar sobre o meu Cristo, falar sobre o meu Redentor, falar, Deus, sobre este pacto, essa nova aliança, Deus. Que o Senhor, Pai de amor, me conceda a graça e perdoe todos os meus pecados, pois sou miserável, Deus. Sou um homem que necessita, carente de graça. O mesmo eu te peço para meus irmãos, que eles possam, Deus, ter seus corações trabalhados para receber a tua palavra neste momento. Que o Senhor gere arrependimento genuíno. Que o Senhor traga confirmação para aqueles que estão, Deus, duvidosos. Que o Senhor converta, Pai. Converta os corações impenitentes e que eles venham, Deus, a se render à cruz, se render ao Deus da glória, Deus, o Senhor dos exércitos. Ó, Pai, é o que eu te peço neste momento, conceda graça e misericórdia e que a sua palavra, Deus, tenha um efeito vivo em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estamos no livro de Hebreus, amados, no capítulo 9, e o capítulo 9 tem apresentado algumas nuances do Antigo Testamento. Dentro dos objetivos do autor de Hebreus, ele está especificando e esclarecendo as tipologias. No capítulo 9, se vocês se lembrarem, ele falou sobre o santuário, o tabernáculo. Ele falou sobre os utensílios dos sacerdotes, o candelabro, os pães, o incensário, a própria arca de Deus. E após isso ele falou sobre o envolvimento dos sacerdotes, que foi o que eu preguei semana passada,
principalmente no que tange no dia da expiação. Estão lembrados? O dia da expiação, onde ele pegava o sangue do novilho e ele aspergia sobre a arca, e esse novilho era tanto para os seus próprios pecados como da sua família, e também tinha o bode, a qual era lançada a sorte, um era mandado para Azazel, né? E o outro servia como expiação para o povo. Mas tudo com o envolvimento de um sacerdote, falando sobre a função sacerdotal e ao mesmo tempo falando sobre os itens a qual eles utilizavam. E por que ele faz isso no capítulo 9? Ele já vem fazendo isso, porém com outras figuras de linguagem. Ele já comparou Cristo nos primeiros capítulos com os anjos. Ele já comparou Cristo com até mesmo Arão. Ele comparou Cristo, amados, com todas essas prefigurações. Por quê? Para trazer um entendimento de que todas essas coisas foram preparadas e ordenadas não para oferecer salvação em si mesmas, mas sim para apontar para algo superior. E por que ele tem que fazer isso? Porque muitos fiéis desta igreja, aonde ele escreve, o público-alvo dele, estavam deixando as congregações e retornando para o judaísmo. Então ele precisa trazer uma exortação aos seus fiéis. Ele precisa esclarecer o que nós chamamos de teologia bíblica. Falar de tipologias e cumprimentos, irmãos, se chama teologia bíblica. No nosso caso, pactual. Porque nós enxergamos todo o enredo bíblico através de pactos que Deus foi fazendo com o seu povo. Fez um pacto com Adão, fez um pacto lá com Noé, fez um pacto com Abraão, fez um pacto com Davi. Então, ele foi reformulando, reafirmando os seus pactos. E não só isso, ele foi também fornecendo promessas. Até mesmo para Moisés, porque tem o pacto com Moisés. De onde um profeta sairia do meio daquele povo. E o profeta era quem? Cristo. O próprio Cristo. Então esse é o corpo da carta de Hebreus. Essa é a estrutura e o capítulo 9 está reforçando a intenção do autor. E agora, ele vai introduzir Cristo. Ele vai falar especificamente sobre Cristo. Mas com qual viés? Com qual foco e intenção? Falar sobre a superioridade. Dos versos 11 a 15, o autor de Hebreus coloca em foco a pessoa de Cristo e a sua obra superior em comparação com a administração da antiga aliança. Onde já foi destacado que eram apenas parábolas e figuras. Você lembra o que ele disse? Nos versos 8 e 9, perdão. Olha só. Isto significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais santo de todos ainda não se havia manifestado. Enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé. Ou seja, enquanto o povo estivesse sobre o encerramento dessas administrações, cerimônias, ritos do Antigo Testamento, e não houvesse ainda manifestado Cristo Jesus, então, amados, o pacto da graça, conforme o verso 8, ele ainda não estava instituído na antiga aliança. Enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, e ele estava. Isto era, olha o que ele diz, uma figura. A palavra para figura é o que significa parábola. Ou seja, era uma imagem, era uma demonstração que se refere ao tempo presente. E o autor de Hebreus estava no presente quando ele escreveu. E de que forma? Com Cristo, com a sua obra já consumada. E no qual eram oferecidos tanto os dons como os sacrifícios, que não podiam aperfeiçoar o que realiza o serviço em relação à consciência. Ou seja, os atos de sacrifícios que eles ofereciam, irmãos, eram apenas externos. Eram apenas para as suas obras carnais. Então veja, amados,
O autor enfoca agora no sumo sacerdócio, em sua obra especial no lugar santíssimo, e continua comparando o tipo com o antítipo. E nos versículos 11 e 12, o escritor declara o que ele passa a demonstrar lá no capítulo 10, verso 20, qual eu vou ler para os irmãos, que ele diz: por um caminho novo e vivo, que ele consagrou para nós, através do véu, isto é, da sua carne. Este novo caminho é um caminho que aperfeiçoa. É um caminho vivo. É um caminho eficaz. É um caminho que transforma. Por quê? Porque ele adentrou no Santo dos Santos. Para entender melhor, vamos entrar no texto a partir do verso 11, amados. Utilizando a King James atualizada agora. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. O autor começa dizendo, quando Cristo chegou como sumo sacerdote. Ele está falando sobre o que então? Plenitude dos tempos. O período aguardado para a vinda do ungido, o Filho de Deus, o Messias. Então o autor agora volta ao seu tema para Jesus Cristo como sumo sacerdote. E se você consultar na sua Bíblia, você vai perceber que ele já fez isso. Capítulo 2, verso 17, ele fez isso. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 4, verso 14. Capítulo 5, verso 5. 10 também, do capítulo 5. Capítulo 6, verso 20. Capítulo 7, 26 ao 28. E o capítulo 8, do verso 1 a 2. Ele já fez isso reiteradas vezes, apresentando Cristo como um grande sumo sacerdote. Ele já falou sobre Melquisedeque. Ele já falou que a linhagem de Melquisedeque foi justamente para falar e embasar um sacerdócio que não era da ordem de Levi, mas sim da ordem de Deus. Qual será que é o tema principal, né? Do autor? Falar de um sacerdote é falar de um dos ofícios gloriosos de Cristo, irmãos. É falar sobre o seu ofício como rei. É falar sobre o seu ofício também como profeta. É falar como o seu ofício de sacerdote. Todos são importantes, irmãos, mas o sacerdócio, para mim e para você, digamos, amados, que é chave. Porque é graças a esse sacerdócio que eu e você que cremos nele verdadeiramente, não estamos sobre uma condenação, não estamos sobre um estado de ira. Ele, de propósito, apresenta Jesus. E perceba, qual é a nomenclatura que ele dá para Jesus aí? Cristo. Amados, é diferente você chamar Jesus de Cristo. Por quê, amados? Porque Cristo representa a sua função. Cristo representa a sua missão. Cristo representa o ungido de Deus. Aquele que foi separado para determinada obra. Quando eu falo Cristo, isso é bem especificado apenas pelo nome. O enviado de Deus, o separado, o ungido, Cristo. Cristo. Ele não fala Jesus ou o Filho, mas para mostrar qual a sua intenção ao utilizar Cristo. Ele quer mostrar que ele, aquele que foi morto no madeiro, provavelmente muitos aqui viram a crucificação de Cristo, porque estamos falando de uma igreja do primeiro século. Ele quer falar aquele, como Pedro fez em Atos, capítulo 2. O que vocês mataram, o que vocês crucificaram, esse era o Filho de Deus. O autor está fazendo a mesma coisa. Dizendo, quando Cristo chegou, ou seja, aquele que vocês viram, ele era o Messias.
Ele era o prometido no Antigo Testamento. Aquele que, ironicamente, Israel esperava. Ele afirma que a chegada de Cristo de fato ocorreu. Porque ele diz, Cristo chegou. Veja, amados, Cristo chegou, ou seja, o Messias já veio. Pois Cristo apareceu como sumo sacerdote. O prometido Messias havia chegado. Em Mateus 17, após a transfiguração no monte, Jesus é indagado pelos discípulos perguntando, mas não é necessário vir o Elias? E Jesus vira para os discípulos e diz o quê? O Elias já veio. E fizeram com ele o que quiseram. No caso, ele estava falando daquele que prepararia o caminho. Estava falando de João Batista. Mas a similaridade do que fizeram com João Batista, decapitando ele, levando ele à desonra, à zombaria, é muito semelhante com o que fizeram com Cristo. A mensagem que não receberam de João Batista é a mesma mensagem que o filho pronunciava. Parece que esse povo aqui precisa entender isso. Nós precisamos saber e entender que Cristo, amados, já veio. Cristo já chegou. De que forma? Como sumo sacerdote. Do quê? Dos benefícios que estavam por vir. Não se preocupe, talvez a sua versão esteja agora presentes, né? Os benefícios agora presentes. A sua vinda, amados, a vinda do Messias, lembrava os hebreus da fé, os hebreus que creram nas promessas. E o que, em geral, eles esperavam quando ele viesse. O verbo aqui vir, estavam por vir, indica o cumprimento da promessa de Deus ao enviar e manifestar Cristo na carne. Ver Cristo andando entre os homens já eram os próprios benefícios que haviam de vir. Chegaram. Ou seja, mesmo que você entenda por, a sua versão esteja dizendo por vir, os benefícios que estavam por vir, ou presentes, isso não muda nada, irmãos. Por quê? Cristo já veio. O simples fato dele ter pisado nesta terra conosco, irmãos, já é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Já é o cumprimento de todos aqueles tabernáculos tipificados e instrumentos. Tudo aquilo, o cumprimento, ele pisando, ele vindo aqui, tomando a forma de homem, já é o próprio cumprimento de todas as promessas. E quando eu penso em cumprimento de promessas, eu estou pensando em quê? Em benefícios. Eu estou pensando no que ele vai oferecer pelo seu povo. Ele agora chegou, como foi prometido desde a fundação do mundo. Aqui não se pretende nenhum ato único com esta palavra veio, dos benefícios que estavam por vir, né? Visto que sua vinda geralmente se refere apenas na sua encarnação, o sentido dessa palavra é abrangente de toda a obra de Deus, o havia enviado para fazer. O qual ele havia enviado para fazer. Então, os benefícios que estavam por vir, ou presentes, ele está querendo dizer o que aqui o autor de Hebreus? Toda a gama de benefícios, tudo que ele oferece, através da sua obra voluntária. E ele continua, amados, dizendo, mas algo me vem à mente, e você precisa saber isso. Quando você lê os benefícios de Cristo, ou os benefícios agora presentes, correto? Você sabe escrever e elencar quais os benefícios que Cristo traz para a sua vida? Ou o que ele conquistou naquela cruz para mim e para você? Porque algo, amado, eu te digo, se você crê em Cristo, essas coisas têm que estar muito bem claras na sua cabeça. Você não pode dizer que crê em Cristo e você não sabe falar quais são os benefícios que ele adquiriu para os seus eleitos na cruz.
A sua fé ela é subjetiva, é apenas uma cópia daquilo que os outros falam. Ter uma fé, amados, em Cristo, é conhecer quem Ele é. É conhecer o que Ele faz. E o que Ele já fez, principalmente. Então, uma pergunta que surge é: o que são essas coisas boas que Cristo nos deu? O autor de Hebreus não diz. Perceberam? Ele podia elencar aqui todos os benefícios. Mas, amados, ele sugere a comunhão íntima com Deus, que ele tem com o seu povo, o conhecimento de Deus e a sua lei nos corações, porque Cristo é profeta também. Ser profeta é ensinar, é comunicar, é revelar. E Cristo envia para os seus eleitos quem? O Espírito da verdade, para habitar dentro de nós. Então isso aqui não é um terreno desconhecido para os eleitos. Não, o Espírito o conduz. Então, amados, quais são a gama de benefícios? Sim, ele conquista para mim uma comunhão íntima com Deus. Ele me fornece conhecimento de Deus, a sua lei escrita no meu coração, nas mentes. Ele me perdoa, ele me oferece perdão pelos meus pecados, para o seu povo. As bênçãos que Cristo trouxe desde sua vinda são inumeráveis. Ele me dá paz, ele me dá alegria. Por essa razão, o autor fala em termos gerais, escreve as coisas boas que já estão aqui. E eu te pergunto, você usufrui? Você teve acesso a essas coisas boas que Cristo conquistou? Você já abraçou essa gama de conquistas dele? Pela fé? Será que Cristo não é muito distante para você, irmão? Será que o ato de Cristo, a obra de Cristo, não está lá longe para você? Porque para os eleitos de Deus, amados, isso não é algo distante. Isso não é algo que está lá longe. Não, é algo consumado. É algo feito, é algo adquirido e que nós já temos acesso. Então, quando eu penso em Cristo, quando eu penso no meu Redentor e vejo essas palavras, isso apenas confirma aquilo que ele já comunicou ao meu coração. Isso endossa, isso ratifica a sua obra perfeita. E o autor continua dizendo, ele mesmo, quem? O Cristo, adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Adentrou. Ele está confirmando aqui o que aconteceu. Ele declara quem é o sumo sacerdote da nova aliança e qual é o tabernáculo a qual ele está realizando o seu trabalho. Porque existe sacerdote sem tabernáculo? Existe sacerdote sem sacrifício? Então, já que ele é o sacerdote, o autor precisa especificar aonde ele está exercendo esse trabalho. Então veja, devemos observar que o escritor escolheu o título oficial Cristo e não o nome pessoal Jesus, como eu disse aos irmãos. E ele coloca ênfase na função oficial de quem? De Cristo. Pensar no nome Cristo é pensar no nome sacerdote, sumo sacerdote. Por quê? Porque a palavra Cristo traz qual ideia consigo mesma? Humanidade de Jesus. E quando eu penso em humanidade, por que Cristo tomou a forma humana? Porque era necessário ele ser homem? Justamente para se oferecer. Justamente para estar encerrado nas mesmas leis, nas mesmas exigências que eu e você. Andar perfeitamente como homem e se oferecer sem pecado, sem mácula. Um sacrifício aceitável a Deus. Justamente como eram os cordeirinhos que chegavam lá para os sacerdotes da linha de Levi. Então o autor está fazendo justamente isso. Ele mesmo adentrou ao maior e mais perfeito tabernáculo.
Ele está falando da função oficial de Cristo. E existe, vamos ver aqui, um paralelo com o que ele disse lá no capítulo 8, verso 1 e 2. Onde ele diz, ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. É justamente o maior e mais perfeito tabernáculo. Um ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Então veja, amados, o complemento que segue do verso 11 é o perfeito tabernáculo não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Existe uma curiosidade nesse texto que nos primeiros séculos da era cristã, irmãos, os intérpretes da Bíblia entendiam a palavra tabernáculo como sendo o corpo de Cristo. Mas o autor de Hebreus descarta. Por quê? Ele diz a palavra aqui, o conjunto de palavras, né? Não é parte desta criação. A morada de Deus nos céus, amados, é não criada. Veja, não pertence à criação revelada a nós pela palavra e pelas obras de Deus. O tabernáculo celestial dá aos santos livre acesso a Deus, porque nenhum véu separa mais Deus do homem, daqueles que estão em Cristo. Por quê? Cristo abriu o caminho para Deus com base na sua obra mediadora. Então, amados, quando o autor fala que não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, ele está querendo dizer que Cristo, o grande sumo sacerdote, intercede por nós num local transcendente, não criado. É lá, amados, aonde Deus está. Na fonte de tudo que você pode ver. A origem, o gênesis de tudo, lá, Deus. É lá que Cristo está. Ele agora volta sua atenção, amados, para a realidade dessas coisas, o autor de Hebreus. E o que ele quer dizer para nós, irmãos? Qual que é o ponto de atenção aqui nesse primeiro verso? Que todas as coisas que jaziam sobre a lei, com o fim de levar-nos a desviar delas os nossos olhos, para pô-los na verdade, irmãos. Ou seja, ele quer falar das coisas da lei, mas para colocar os nossos olhos na verdade. Quem quer que creia que as coisas que foram prefiguradas na lei foram anunciadas em Cristo, não mais permanecerá nas sombras. Abraçará a própria substância e a sólida realidade. Olhar para a lei, amados, não tem significado. Ler o Antigo Testamento não tem significado, é morto em si mesmo, se você não encontrar Cristo naquelas palavras. Na sua leitura de Gênesis, de Êxodo, de Números, Deuteronômio, do Pentateuco inteiro, se você não encontrar Cristo, a sua leitura do Antigo Testamento não tem validade. E é justamente isso que ele quer fazer com esse povo. Porque muitos, como eu disse na introdução, estavam largando o cristianismo e voltando para o judaísmo, ou querendo juntar os dois, né? Não sei qual é pior. No final das contas, os dois estão no mesmo lugar, na condenação. E nós devemos tomar atenção quanto a isso. Nós devemos olhar para quais são as marcas de um pacto da graça, irmãos. Porque não se trata mais do que o homem pode fazer, não existe mais condições. A salvação ela é incondicional para nós. Por que ela é incondicional? Porque Deus é soberano? Não só isso. E essa nem é a resposta. Por que a eleição é incondicional? Não é por causa da soberania de Deus. Sabe por quê, amado? Por causa dos méritos e obras de Cristo. Salvação, amados, está para quem crê naquele que justifica.
Verso 12. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos. Aqui, ele declara quais são os serviços que Cristo prestou. Ele já falou onde ele está trabalhando, né? Onde ele está intercedendo, aonde ele está exercendo a sua função sacerdotal. Agora, ele quer falar dos serviços que ele realiza, em comparação com o quê? Com o sacerdócio legal. Este versículo fala do grande mistério da obra sacerdotal de Cristo, especialmente do sacrifício que ele ofereceu para fazer expiação pelo pecado. O autor mostra primeiro como isso aconteceu negativamente, dizendo que não por meio ou por intermédio do sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue. Agora o autor aqui, amados, vai começar a trabalhar sobre a diferença do sangue daqueles animais com o próprio sangue. Se é que eu posso comparar, né? Se existe comparação. Positivamente, o autor diz, mediante seu próprio sangue. Amados, segundo ele afirma, quando isso aconteceu uma vez, e terceiro, o efeito do seu sangue foi que ele obteve a eterna redenção. Isto mostra o amor inimaginável de Cristo em oferecer a si mesmo e seu próprio sangue por nós. O que ele está querendo dizer? Aqui, se você não compreender o significado da necessidade de sangue para se obter perdão. O autor de Hebreus vai dizer isso. Sem sangue não existe perdão. Celebrem este novo pacto no meu sangue. Por que sangue? E não cabelo? E não unha? E não... Por que sangue? Por que sangue, irmãos? Não por sangue de bodes e novilhos, então o sangue sempre esteve envolvido. O sangue sempre foi um elemento de perdão. Sempre foi o método, o meio, né? Para que se obtivesse perdão. Como ele diz, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porque isso era uma pré-figuração do Antigo Testamento, porém no Novo, mediante seu próprio sangue, substância. Quando ele fala de sangue, amados, ele está querendo dizer da sua humilhação. Como não havia outra maneira de purgar os nossos pecados, de seu infinito amor e graça, ele, humildemente, seguiu esse caminho. A fim de que Deus pudesse ser glorificado e a sua igreja pudesse ser santificada. Veja que lindo as palavras, vamos chegar lá ainda, no capítulo 10, versos 5 a 7. O autor de Hebreus vai dizer: pelo que, quando ele veio ao mundo, humilhação de Cristo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado, não tens prazer algum. Então eu disse, eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer tua vontade, ó Deus. Por que ele diz isso? Por que no Antigo Testamento Deus prescreve sacrifícios e ao mesmo tempo ele fala, eu não tenho prazer em sacrifícios. Eu não tenho prazer nisso. Seria um grande paradoxo, mas justamente para trazer a importância e a necessidade de um sacrifício superior. E ele mesmo disse isso nessas palavras. O próprio Cristo, eis-me aqui. Se o Senhor não tem prazer nesses sacrifícios, eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim, Apocalipse vai dizer que não foi achado ninguém digno de desatar o selo. O único digno de desatar os selos para o grande juízo de Deus foi o próprio Cristo.
Foi o próprio que ofereceu a si mesmo, eis-me aqui. Aquilo que você lê em Isaías capítulo 6, ele sendo enviado, aquilo também é uma prefiguração do que o próprio Cristo fez. Quem enviarei? Quem irá intermediar entre eu e esse povo? Cristo é o nome. Amado, falar sobre a obra redentora de Cristo é um desafio tão grande e ao mesmo tempo um conforto tão grande. Mas eu fico preocupado pela sua situação. O que essa palavra traz de efeito no seu coração, indivíduo? O que Cristo representa para você? Você entendeu isso? Ou é só mais umas palavras que estão soando nos seus lindos ouvidos? É como um sino que está retinindo aí mais uma vez? Soando? Ou são palavras que estão penetrando no seu coração e você está entendendo? Realmente? Olha o que ele fez por mim. Realmente? Essas são as palavras de salvação. Realmente? A sua indiferença com Cristo me assusta, irmão. A sua apatia com Cristo me traz calafrios. O que essas palavras representam para nós? Você enxerga a beleza dessas palavras? Então eu disse, eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim para fazer a tua vontade, ó Deus. Eis-me aqui. Ele adentrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. A eficácia do sacrifício de Cristo também é vista aqui. Que através dele nossa fé e esperança possam estar em Deus. Aquele que ofereceu esse sacrifício foi o unigênito do Pai. O eterno Filho de Deus. O que ele ofereceu foi seu próprio sangue. Porque não foi mediante sangue de bodes e novilhos, foi seu próprio sangue. Pois a igreja de Deus, o que você entender de igreja, de povo remido, isso só existe a partir deste ponto. A partir do derramamento do seu sangue. Ele comprou com seu próprio sangue a igreja, como diz em Atos, capítulo 20, verso 28. Quão perfeita deve ser a expiação que foi feita dessa maneira. Quão perfeita é a humilhação de Cristo. Quão benéfica é esta humilhação. Porque diz aqui que ele adentrou nos santos dos santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. É o que diz no verso 12. A palavra redenção no grego, irmãos, vem da palavra lutroses. E o que ela significa? Redenção no grego, a palavra lutroses. Ela pode ser facilmente traduzida por resgate. Resgate. Quão gloriosa é a redenção que foi adquirida dessa forma. Toda a redenção presume um estado de escravidão. Aqui você começa a entender pela própria palavra redenção o que é ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quando você afirma, quando você canta isso nos louvores. O que é ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? É obter redenção. Os redimidos. Amados, a palavra redenção, se ela pode ser facilmente trocada pela palavra resgate, isto presume um estado de escravidão. Ser resgatado do quê? Ser salvo do quê?
Amados, tem pessoas, amados, com tristeza eu digo isso, muitas pessoas, que elas estão confortáveis com seus pecados. Muitas pessoas, irmãos, isso é um mar de pessoas, um mar de gente, que elas não se incomodam com o seu estado. Que o fato de estar numa igreja, vir na igreja 3 vezes por semana, que as pessoas acham que é muito. As pessoas acham que é muito. Você vem 3 vezes por semana e você passa aqui, em média, 2 horas. 2 horas. De 24, você passa 2 horas. Em 3 dias da semana. Em média. Domingo é especial, mas cada culto, em média, 2 horas. E as pessoas acham que é muito. Mas as pessoas apenas vêm. Vir na igreja não é para essas pessoas, irmãos, que estão acostumadas com seus pecados, um ato de prazer, um ato de contentamento, de relacionamento com Ele. Não é uma sintonia do que a obra de Cristo gerou no coração dele. Não é. Por que as pessoas, amados, por que as pessoas querem arrogar o nome de cristão ou redimido? Aquele a qual o Cristo conquistou redenção, sendo que permanece nos atos pecaminosos. Que redenção foi essa? Que tipo de redenção é essa onde você é escravo do pecado ainda? Você não foi redimido de nada. A sua conduta para a santificação é o que diz realmente se você é um salvo. O seu compromisso para com o seu Redentor exemplifica, testifica se você é um filho de Deus. Agora, se você está habituado com o seu pecado, se você não sente incômodo algum, se você permanece do mesmo jeito, você foi redimido do quê? Que redenção é essa? Você foi resgatado do quê? Do quê? O precioso sangue de Cristo oferece resgate. O precioso sangue de Cristo vertido naquela cruz oferece redenção. Então disse em todas as Escrituras que a redenção vem através de Cristo. É um preço, um resgate. É libertar as pessoas da escravidão ao pagar um resgate valioso. É você estar lá no cativeiro dos bandidos e eles ligarem para sua família e falar: deposita tanto na minha conta. Esse é o estado da humanidade, cativeiro. Estão todos cativos a quem? Quem é o bandido? Satanás, o príncipe dessa era. Todos vivem conforme seus desejos, as suas vontades, são escravos de si mesmos. Estão cativos. Aí vem um. Aí joga um celular dentro do cativeiro para você ligar para o seu Redentor. Cristo é quem oferece o pagamento para te libertar do cativeiro. O sangue de Cristo não é para você continuar no cativeiro, porque muitos falam que receberam esse preço, que foram libertos, mas continuam no cativeiro. É incoerência, isso não existe. Ser resgatado por Cristo é justamente você sair daquela opressão que os bandidos colocavam sobre você, é justamente você adquirir a liberdade. A liberdade. O preço ou resgate nesta redenção é a pessoa do próprio Cristo. Cristo se entregou por mim, em Gálatas 2:20. Ele se entregou a si mesmo como resgate por todos quem? Os eleitos. 1 Timóteo 2:6.
Ele se ofereceu de forma imaculada a Deus. Hebreus 9,14. Vamos chegar. Cristo se entregou por nós. Preço. Preço. A sua alma, a sua vida eterna custou um preço. Cristo fez o resgate de valor infinito, adequado para redimir a igreja toda. Sua natureza especial era que era por sangue. A igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. É inconcebível pensar em igreja instituída sem o sangue derramado. Agora você entende por que nós cremos que o pacto da graça só foi instaurado na nova aliança a partir deste derramamento de sangue. Por que na antiga aliança não tinha pacto da graça? Não existia igreja. Existia igreja na antiga aliança? Não. Os andaimes estavam montados para a construção da igreja, mas ela não tinha sido inaugurada. Ou seja, irmãos, o sangue de Cristo é quem realmente cortou aquela fita, sabe, de inauguração? O sangue de Cristo. Não existia igreja, ela veio a existir quando se pagou o preço. Antes de pagar o preço do cativeiro lá, eles libertam? É a mesma coisa. Só existe liberdade, então, quando o preço é pago. É a mesma coisa. Olha o que ele diz, Mateus 20, 28. Volta um pouquinho nos evangelhos aí. Mateus 20, 28. Diz o seguinte: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que tipo de serviço é esse? Será que você entende agora que tipo de servir é esse que ele está falando? Mas para servir. Não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em... Olha lá a palavra. Resgate. A palavra aqui é a mesma, é redenção. Em resgate de muitos. Resgate de muitos, irmãos. Esse é o preço, o seu sangue. Essa é a obra de Cristo. Por isso que ele tinha que vir em forma humana, porque ele tinha que ter sangue. Vai ficar mais claro isso mais para frente. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros. Ele aplica aqui uma conjunção, portanto, e qual é a intenção dele? Ele pretende tornar como certo o seu argumento a partir das tipologias. Então ele volta para as tipologias. E isso foi que todos os serviços e ordenanças levíticos eram em si carnais, tinham objetivos carnais ou externos, e apenas obscuramente representam coisas espirituais e eternas. Tipos. Entretanto, o tabernáculo, o ofício, o sacrifício de Cristo foram espirituais, não carnais, não externos, e sim interno. E efetuam coisas eternas. Segundo as coisas carnais, eram tipos designados por Deus de coisas espirituais eternas. Então, quando eu olhava lá para o tabernáculo terreno, eu tinha que pensar o quê? Peraí, existe então algo superior a isso? Porque Deus, era só um judeu pensar um pouquinho. Deus descia lá em forma de nuvem e ele pairava sobre quê? E a arca estava dentro de onde, irmãos? Tabernáculo. Ele não ficava em outro lugar. Ele falou, constrói-me o tabernáculo, porque é ali que eu vou. E a tenda chamava a tenda do encontro. Depois ele ia embora. Era só ele olhar para aquilo, o judeu, e pensar, se ele só vem aqui e fica dentro de um tabernáculo, quando ele volta para onde? Ele está em algum lugar. Ele deve ter um tabernáculo. Então, amados, aquilo que era construído representava algo superior.
Então, quando ele introduz essa conjunção, portanto, ele pretende mais uma vez fazer comparativos. E ele diz, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas sobre os impuros os santifica quando aspergidos, né? O que ele está falando aqui? Ele está introduzindo aqui Números capítulo 19. Vamos chegar lá. Há duas coisas neste versículo que formam a base do argumento do autor. Primeiro, uma proposição sobre os sacrifícios e serviços da lei. Segundo, a eficácia que lhes é atribuída. Bodes e touros. Todos os tipos diferentes de animais limpos, cujo sangue era dado para fazer expiação, são pretendidos aqui. Então, não é porque ele só fala de bodes e touros, é que ele está falando somente desses animais. Ele quer falar que toda a tipificação que envolvia sangue e oferecia perdão está envolvido na ideia que ele quer passar. Sangue e cinzas. Cinzas de novilho. O sangue de bodes e touros é declarado como o primeiro meio de expiar o pecado. Pois era pelo sangue deles, quando oferecido no altar, que a expiação era feita, o dia da expiação, Levítico 17, verso 11. Desse modo, ao ser aspergido, era feita a purificação. Agora, as cinzas de uma novilha também têm o mesmo propósito, sabiam? Abra aí em Números 19. Vai lá no Pentateuco lá agora. Números 19, verso 17 e 18. Diz o seguinte: e para uma pessoa imunda, tomarão as cinzas da novilha queimada. Para quê? Purificação de pecado. Então tem a mesma função que o sangue. E porão com elas água corrente em um vaso. E uma pessoa limpa tomará o isopo e o mergulhará na água, que está misturado com as cinzas da novilha, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todos os vasos, e sobre todas as pessoas que ali estiverem, e também sobre aquele que tocar um osso ou algum que for morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. Então, amados, as pessoas que tocavam em cadáveres, elas eram consideradas impuras. Como purificava elas? Através da cinza da novilha misturada com água. Então você mergulhava lá e aspergia. Tanto o sangue quanto as cinzas servia para o mesmo propósito: purificação. Então, amados, quando eu penso nessas pré-figurações, veja que interessante. As cinzas da novilha eram guardadas à parte, porque os sacrifícios eles eram queimados, correto? Queimavam e depois ficavam aquelas cinzas. Então elas eram guardadas à parte. Quando necessário, nesses casos que acabamos de ler, elas eram misturadas com água limpa da fonte. A virtude provinha das cinzas, visto que eram cinzas de uma novilha morta e queimada como oferta pelo pecado. Então não só o sangue, também a cinza. A água era utilizada como meio de aplicação. O sangue de Cristo é chamado sangue aspergido. Capítulo 12 de Hebreus, verso 24. Porque produz nossa santificação, quando aplicada pela fé às nossas almas e consciências. Aí você vê, envolve água. A água, ela tem que participação, que meio para nós? Ela está num grande sacramento que nós temos, que é o batismo. Ou seja, quando o sangue de Cristo é aspergido em nós, ou seja, pela fé nós cremos nele, qual é o próximo passo? Atos capítulo 2, aqueles que creram foram batizados. Então eles descem as águas. Tudo tipificação, irmãos. E ele fala de forma, aplica então o sangue, né, dos bodes, touros, as cinzas, de forma que se tornam exteriormente puros. Atenção e ênfase para esse exteriormente aí na sua Bíblia. Amados, tudo que ele está falando aqui visa o dia da expiação, o perdão dos pecados. E a observância religiosa do dia da expiação, que eu passei semana passada, embora significativa em si, não obstante, promovia uma recepção exterior dos sacrifícios. Isso se torna especialmente
evidente no ato de aspergir água purificadora sobre a pessoa. Uma pessoa que tinha tocado um corpo morto, ela era considerada impura, como vimos. Mas a água da purificação santificava essa pessoa. De que forma? Externamente. Prevalecia o pensamento de que a impureza era algo exterior e não interior. É nesse sentido que os fariseus não entendiam a vinda de Cristo. Por quê? Lucas 11, verso 39. Veja. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, olha a advertência de Cristo para os fariseus: limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Por que o Nicodemos teve que ouvir de Cristo que era necessário ele nascer de novo? Era necessário. Porque Nicodemos era um fariseu apegado às obras. Ele pensava que os atos exteriores purificavam a sua alma. Se esses atos, aqui citados pelo autor, purificassem a alma do indivíduo, qual seria a necessidade da vinda de Jesus Cristo? Aquilo, então, foi só uma preparação. Aquilo limpava, sim, o exterior do corpo, mas não o interior do corpo. Verso 14. Quanto mais... O verso 13 e 14 é para serem lidos em conjunto, tá? Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Eu, se fosse você, se essa fosse a sua devocional de hoje, eu falaria para você ficar pensando durante o dia no verso 14. O verso 14 é o que é digno aqui de você parar um pouco mais e refletir. Primeira coisa que ele introduz aqui no verso 14, ele coloca quanto mais o sangue de Cristo. Por quê? Porque ele está comparando com o sangue dos animais. Embora o sangue de animais, em certo sentido, amados, tivesse a mesma função, o contraste apresentado por quanto mais, essas duas palavras, é tão grande. Quanto mais o sangue de Cristo, o contraste é tão grande que não podemos falar que é uma comparação. Não é nem uma comparação. O argumento aqui do autor, ele vai seguir do menor, sangue de animais, bois, novilhos, para o maior, sangue de Cristo. De um comparativo segundo a eficácia das cerimônias da lei para a obra de Cristo. Sabe o que ele está falando? Porque para um judeu, o ato externo santificava. Correto? Você perguntasse, santifica isso aí? Isso aí te purifica? Sim. Não existia dúvida. Agora, quando eu falo do sacrifício do unigênito do Pai, não santifica? Prescrito por ele próprio, como vimos, da ordem de Melquisedeque, Davi prometeu ele, o ungido de Deus, o Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo. Em outras palavras, ele está falando, vocês, judeus, são incoerentes no que vocês estão falando. O sangue de Cristo, todos os sofrimentos aqui, quando você ouvir o sangue de Cristo, amados, o que você tem que pensar? Em todos os sofrimentos de Cristo. Tudo que é atribuído ao derramamento do seu sangue. Tudo. Ele foi obediente até a morte de cruz, Filipenses 2:8. Aonde essa obediência o levou à morte, onde seu sangue foi derramado. Aí você vê, lá em Mateus também, capítulo 16, se eu não me engano, aonde Pedro tenta impedir ele de ir para a morte. E ele fala, apartai-vos de mim, Satanás. Porque a argumentação de Pedro era egoísta. Ele não queria ver o seu mestre morto ou caminhar para a morte. Mas a vinda de Cristo era justamente para que houvesse derramamento de sangue.
Pedro não queria. E se você ver o complemento, ele fala: os seus pensamentos são carnais, são externos. Você se preocupa mais com o que é externo do que é interno? Que tipo de fé você tem? Porque a fé externa, ela é caracterizada e prefigurada em quê? Na antiga aliança. Quantos crentes só se preocupam com a externalidade? Quantos que se preocupam, olhando para a advertência de Lucas, capítulo 11 que lemos, verso 39, com a limpeza interior. Estar num pacto da graça é característico daqueles que buscam a limpeza interior, não a externa. E é justamente isso que estamos vendo. Deus deu ao povo o sangue para fazer expiação no altar, porque a vida da carne está no sangue. Amados, a vida de Cristo estava no sangue. Quando a pessoa está lá, morre, aí está um monte de gente em volta. Qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Ver se tem o quê? Pulso. Ver se o sangue está bombeando. O sangue é a marca da vida. O sangue é o que caracteriza os seres vivos. Por que tinha que ser sangue? Porque o sangue de Cristo é o que nos dá vida. A morte e o derramamento daquele que viveu é o que nos dá vida eterna. O Senhor faz da vida dele uma oferta pela culpa, Isaías 53:10. Então o sangue de Cristo abrange redenção, expiação, toda a sua obra redentiva. E o autor continua: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno. Amados, os 4 evangelhos nada dizem sobre o papel do Espírito Santo sobre o sofrimento de Cristo. Mas por outro lado, eles falam outras coisas. Quando Jesus pregou na sinagoga de sua cidade natal, na Galileia, Nazaré da Galileia, ele leu a profecia de Isaías, onde ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Desta forma podemos entender Espírito eterno por Espírito Santo, pois sabemos que Jesus foi de fato conduzido pelo Espírito Santo. A humilhação de Cristo, o estado humano dele, é tão real que ele tem corpo, alma e andou no Espírito, justamente o que nós somos. Ele é nosso semelhante e sendo Deus. Sendo Deus. Em Lucas 4, verso 1 e 2, você vai ver que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Ele andou cheio do Espírito Santo. E diz o autor de Hebreus: e se ofereceu de forma imaculada a Deus. Como sumo sacerdote, Cristo apresentou-se a si mesmo como um sacrifício. Ele ofereceu-se a Deus espontânea e irrepreensivelmente, sem dolo, sem mancha. Porém, amados, diferente do sumo sacerdote araônico, o que ele tinha que fazer antes de se apresentar diante de Deus? Oferecer sacrifício por si mesmo. Jesus, a própria vida dele já era um sacrifício. Ele não precisava de nada. O Espírito eterno, mediante o Espírito, se ofereceu de forma imaculada. Cristo sem pecado ofereceu seu corpo pelos pecados. Cristo sem pecado ofereceu seu corpo pelos pecados. Ele se tornou maldito.
Ele recebeu sobre si a minha culpa, a sua culpa, o seu pecado, a sua vida promíscua, a sua vida imoral foi colocada nele. Mas ele em si não tinha culpa. Não foi encontrado engano. O inquérito de Cristo, ele não ofereceu uma palavra em sua defesa. Não. Mas naquela cruz, o dia se fez noite e trevas. E sobre ele veio a imensidão de pecados do mundo. Você crê nisso? Se sim, porque sua vida ainda está mergulhada na iniquidade. Por quê? Creia e viva. O sangue de Cristo traz vida, não morte. O que é característico do pecado é a morte. Esse é o pacto de obras representado por Abraão. Do dia que comer aquela fruta, certamente morrerás. E as pessoas que são representadas por ele estão sujeitas à morte. E os crentes não morrem. O crente não morre. Porque receberá um novo corpo em Cristo e viverá eternamente. Cristo é a nossa esperança. Porque eu creio nesse sangue. Eu creio nessa obra. Eu me entrego completamente aos pés do meu Redentor. Por quê? Porque ele me salvou. Ele se ofereceu de forma imaculada a Deus. Toda vez que você pecar, irmão, você tem que lembrar disso. Será que você não está invalidando a obra de Cristo? Entenda o que eu quero dizer com isso. Será que você não está crucificando, como ele disse no capítulo 6 de Hebreus? Olha, eu estou lá em Lucas. Voltei. Olha só o que ele diz. Eles crucificam para si mesmo o Filho de Deus. Estão crucificando novamente para si mesmos o Filho de Deus. Ou seja, o sacrifício dele não foi suficiente. Ou seja, foi inválido. Será que você não está crucificando Cristo para si mesmo? Toda vez que você pecar, você que diz que é cristão, você tem que pensar nessas palavras. No que realmente significa o sangue de Cristo. E pensar, será que eu não estou no cativeiro ainda? Se ofereceu de forma imaculada a Deus. E continua o texto. Purificará em partes? Purificará completamente a nossa consciência. A palavra consciência, para ficar mais claro aqui e você entender, ela vem do grego suneidesis, que significa consciência, propriamente dita, como está no texto, ou a alma como distinção entre o que é moralmente bom e o que é moralmente ruim. O que ele está purificando? Ele está purificando justamente a nossa volição. Ele está purificando o nosso interior. Ele está purificando a nossa consciência. Aquilo que nos diz isso é certo e isso é errado.
como comparativo, amados, do verso 13, informa que os sacrifícios de animais serviam apenas exteriormente, correto? Não disse isso o autor? Já o de Cristo, olha a diferença, vem antes da carne. Na raiz, vem na alma do homem. Isso é liberdade. Isso é liberdade. A consciência perante Deus. Não é o externo apenas. É antes disso, porque o externo é um reflexo daquilo que é interno. Leia comigo Marcos 7, 21 e 22, só para você entender o que eu estou dizendo. Eu gosto de trabalhar com a Bíblia, irmãos. Eu gosto de trabalhar com texto bíblico. Tem pregador que não faz isso. Mas eu gosto de provar tudo que eu estou falando. Marcos 7, 21 e 22. Olha o que diz. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez, todas estas coisas, mas procedem do exterior? De dentro. E corrompe o homem. E aonde é que o sangue de Cristo atua? Ali. Justamente ali. Isso é ser liberto em Cristo. Olha só, para ainda ficar claro, o que é essa purificação completa da consciência? Romanos 6, verso 18 a 23. Volta mais um pouquinho aí. Irmão, se você não tem uma habilidade com a Bíblia, vai penar aí, hein? Romanos 6, verso 18 ao 23. E tendo sido libertados do pecado, ou seja, o sangue foi o preço eficaz pela sua vida, por causa, verso 18, né? 18, ó. E tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Porque a sua consciência purificada agora te conduz ao quê? Para a justiça. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, que ele está falando então da vida regressa, né? A vida anterior. Servirem à imundícia e a iniquidade para a iniquidade, assim, uma conjunção, assim, apresentai agora. Agora depois do quê? Depois de ter sido o quê? Libertos do pecado. Agora, apresentai os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. E não para por aí. Por quê? Ele fala o porquê. Quando ereis servos do pecado, estaveis livres da justiça. É o inverso. Quando você era escravo do pecado, você tinha algum compromisso com a justiça? Não. Mas Cristo, pelo seu sangue, como o autor de Hebreus diz, purifica completamente a nossa consciência, o nosso interior, nos fazendo servos da justiça. 21. E que frutos tinheis então das coisas que agora vos envergonhais? Você se envergonha? Você tem do que se envergonhar? Essa é a grande pergunta. Porque uma coisa é certa, todos os homens nascem nesse estado, servindo a imundícia e iniquidade para iniquidade. Você tem do que se envergonhar? Porque o fim destas coisas é o quê? Olha lá, a representatividade de Adão aí, é a morte. Mas agora, de novo, então ele volta para o outro estado. Tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, sabe o que o autor de Hebreus vai dizer?
ninguém verá o Senhor. Por que será? Entendeu agora? Porque o resultado de ter a mente a consciência, o interior do homem purificado, o resultado disso é se tornar servo de Deus. E qual que são as últimas palavras desse verso aí? Para que sirvamos? Você entendeu agora então o que ele está querendo dizer? Você entendeu o que é liberdade em Cristo? A liberdade em Cristo é a liberdade do pecado, do estado caído, do estado de ira de Deus. E as nossas vidas em servidão a quem? Aquele que nos salvou. Então você não obedece por causa de mim, do pastor, ou da mãe, ou do pai. Não. A sua consciência está em paz para com quem? Com Deus. Por que está em paz? Porque o Cristo derramou o seu sangue por você e a sua vida é em servidão ao seu Redentor. Isso é liberdade em Cristo. Mas eu tenho que lançar essa pergunta. Como você tem vivido? Essas palavras condizem com a sua vida? Purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. O pecado é uma questão, então, interior, que procede do coração do homem. Logo, essa purificação deve ocorrer no interior do homem. O sangue de Cristo purifica nossas consciências, porque é a consciência que se preocupa com a paz com Deus. Lembra do amigo que eu falei aqui, que fui evangelizar? O que eu utilizei? Consciência. Consciência. Vai lá no enterro lá do avô, o que você tem que falar? Da consciência. Todos nós experimentaremos a morte. É algo que todos nós temos em comum. Porém, após isso, morreremos de novo ou viveremos? Tem gente que morre 2 vezes, irmãos. 2 vezes. E a consciência de cada indivíduo sabe que após essa linha de chegada tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. A consciência. O pecado, ele afeta todas as faculdades da alma. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos, como diz Tito 1,15. Somente a consciência provoca um sentimento de culpa, que leva ao medo e ao pavor de se aproximar da presença de Deus. Foi a consciência de Adão que reduziu Adão ao que levou Adão ao que? A se esconder de Deus. Depois que Adão experimenta do pecado, desobedece a Deus, quando Deus vem no jardim, o que ele faz? Se esconde. Porque o pecado já tinha contaminado todas as suas faculdades. Antes, como é que estava antes? A consciência dele para com Deus. Tranquilo. Vocês vão ver na exposição de Gênesis. Ele conversava com Deus tranquilamente. E o homem, após o pecado? Destituídos estão da glória de Deus. Para tudo isso, para quê? Por que ele então nos purifica? Por que ele purifica a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte? Tá aqui um para que sirvamos ao Deus vivo. Você serve ao Deus vivo. Se você não serve, você não é salvo. Você serve ao Deus vivo com os seus membros, com a sua vida, com o seu corpo, com tudo que você é. Você ama a Deus, porque é aquele que ama. Vocês já aprenderam em João 14, 13, 12 e agora o 15 de novo. E ele vai embora até o 17, hein? Aquele que ama? Ah, que interessante, né? Tudo se conecta, né, irmão? Tudo se conecta. Amados, para que sirvamos ao Deus vivo. Cristo nos lavou, Cristo nos ofereceu redenção, para quê? Para ter um povo particularmente
seu. Por quê? Quando somos lavados pelo sangue de Cristo, glorificamos a Deus com as nossas vidas. Isso é ser grato a Cristo. Isso é ser grato ao nosso Salvador. Verso 15 e último. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava o quê? A primeira aliança. Esse é o motivo de que ele é o nosso mediador, porque ele se entregou voluntariamente e derramou seu próprio sangue. Por que ele é o único caminho? Porque ele é o único sacrifício aceitável para Deus. Tem outro? Não tem outro. Creia nele e viva. Mas saiba o que é crer. Saiba o que é crer. Então, amados, quando pedimos para as pessoas que querem ser membros aqui, nós perguntamos, você tem certeza e completa e absoluta convicção de que Cristo morreu pelos seus pecados? O que nós estamos querendo dizer com isso? A sua consciência foi purificada? Você vive para Cristo? É isso que é ter certeza. A segurança que nós estamos vendo na EBD, já podemos dizer que é um outro estágio. Um outro estágio. Mas todo salvo, ele tem a sua consciência aplacada. Ele tem paz. A minha paz vos dou. Essa é a obra do Espírito Santo. Você tem certeza que Cristo morreu por você? Você tem certeza absoluta? A sua alma está em paz? A sua vida reflete isso? Se sim, você não tem mais nada para temer. Mais nada. E é exatamente por esse motivo, diz o autor, que Cristo é nosso mediador. E perceba que interessante. Para que todos aqueles, então quem são aqueles que são intermediados por Cristo? Aqueles que são chamados. Que tipo de chamamento é esse aqui, você acha? O geral? O especial? O eficaz? Chamado eficaz. Aí é uma doutrina bíblica, tá vendo? Ser representado por Cristo diante de Deus em um novo pacto, pacto da graça, tem as suas condicionantes. Quais são elas? O chamado eficaz. Tem que ser chamado por Deus. A condicionante não está em nós. Está na vontade soberana do próprio Deus. Em todos os séculos, as pessoas receberam a fé e o arrependimento. Tinha fé e arrependimento lá no Antigo Testamento? Tinha. Tinha. E que nos difere, então, para os homens de fé do passado? É justamente que eles criam em promessas. E nós cremos na substância. Entendem? Mas eles se alegraram. Eles aguardaram o tão esperado dia. Mas arrependimento e fé sempre foram as marcas do povo eleito de Deus. Então, como que eu sei se eu estou no pacto da graça sendo representado por Cristo? Se a minha vida encontra arrependimento e fé genuína. Qual que é a fé genuína? Servidão a Deus. Liberdade do pecado. Então, recebam a promessa da herança eterna. Sabendo, então, que somos chamados e que temos um intermediador, alguém que intercede por nós no trono de graça, ao lado de Deus, recebemos, então, a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como, a palavra de novo aí, resgate por todas as transgressões cometidas. Todas! Não existe pecado que Cristo não seja suficiente para perdoar, que o seu sangue não tenha poder para lavar. Não existe homicídio, latrocínio, adultério, imoralidade sexual. O sangue de Cristo perdoa essas coisas? Sim. Mas você ter acesso a esse sangue, qual vai ser a marca característica?
Você não volta mais àquilo. Você tem vergonha daquele ato. Ódio daquele ato. E ele fez isso até mesmo durante o período em que vigorava a primeira aliança. O sangue de Cristo, então, ele é atemporal. Ele é para quem estava no passado, para quem está no presente e para quem virá no futuro. Para essas crianças aí. O sacrifício permanece. Você vai embora, irmão, desse mundo. Mas a obra de Cristo continuará. Que você creia na obra de Cristo Jesus e viva por ela. Essa é a marca dos eleitos. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar?